Bem de tardezinha, saí caminhando na beira da praia, olhando pro céu, as nuvens passando e o vento a soprar. O céu colorido de azul e branco, um instante eu parei. Sentei na areia e lavar pelas ondas, meus pés eu deixei. E a onda levou todo o cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus. E a onda levou todo o cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus. As conchinhas na areia comecei a juntar. Juntei as conchinhas e fui caminhando na beira do mar. Deixei as conchinhas debaixo da areia e o mar não levou. Mas o meu cansaço, quando entrei no mar, a onda tirou. O céu colorido de azul e branco, um instante eu parei. Sentei na areia e lavar pelas ondas, meus pés eu deixei. E a onda levou todo o cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus. E a onda levou todo o cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus. Uma fonte de amor eu aqui encontrei, nesta casa de luz, quando nela eu entrei. O cansaço que eu tinha, toda a minha aflição, o trabalho no amor acabou com a tristeza do meu coração. Aqui nesta casa onde todos trabalham, existe uma luz. Olhares que acalmam, as mãos que trabalham, servindo a Jesus. O trabalho no bem que Ele nos ensinou. Vou beber nesta casa água bendita da fonte do amor. O trabalho no bem que Ele nos ensinou. Vou beber nesta casa água bendita da fonte do amor. Nós somos aprendizes, somos crianças. Todo o meu passado eu trago na lembrança. Chico Xavier foi o professor, exemplo de fé, exemplo de amor. Somos caminheiros em busca de uma luz. Chico mensageiro do Mestre Jesus. Amor e caridade Ele ensinou. Exemplo de humildade Ele deixou. Amor e caridade Ele ensinou. Exemplo de humildade Ele deixou.
O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui, sem saber o que fazer, pra onde ir. Sozinho aqui estou, à procura de alguém pra conversar. Ainda é tempo pra poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, que aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo. O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui, sem saber o que fazer, pra onde ir. Sozinho aqui estou, à procura de alguém pra conversar. Ainda é tempo pra poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, que aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo. A terra toda se estremece aos olhos de Deus. A natureza triste chora a sua destruição. O homem finge não saber todo o mal que ele causou, destruindo aqui na terra o que ele não plantou. Quando falta à sua mesa o pão de cada dia, ele culpa a natureza e diz que não sabia. O céu que a todos oferecem a luz do sol para se aquecer. Deus, bondade infinita, é quem nos faz viver. Por tudo isso, quero aprender a perdoar, sentir a força do bem, voar nas asas leves do amor, do amor. Por tudo isso, quero aprender a perdoar, sentir a força do bem, voar nas asas leves do amor, do amor. Por tudo isso, mergulhar no céu infinito, saciar a minha sede de paz. Por tudo isso, Deus, eu grito. Por tudo isso. Ele
que vem trazer a paz ao mundo, luz para quem está na escuridão. Seus ensinamentos são constantes, o seu amor em nossos corações. Andou pelos campos tão floridos, cores lindas perfumando o ar, os pássaros voando sob o céu, que a natureza vem nos ofertar. Quando aqui na terra ele viveu, deixou o seu exemplo de humildade, falou da caridade, do perdão, do amor, fraternidade. Quando aqui na terra ele viveu, deixou o seu exemplo de humildade, falou da caridade, do perdão, do amor, fraternidade. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir.
Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. O Evangelho de Jesus é a nossa salvação. Seus ensinamentos nos conduz e nos leva em direção à luz. O exemplo que ele nos deixou devemos seguir. É o caminho, a verdade, a luz. É o caminho, a verdade, a vida. Deixou em cada coração um exemplo de humildade. Ele foi pregado em uma cruz, o mundo viu brilhar a sua luz e ensinou que devemos amar como ele nos amou. Só Jesus é o caminho, a luz. É o caminho, a verdade, a vida. Deixou em cada coração o exemplo de humildade. Ele foi pregado em uma cruz, o mundo viu brilhar a sua luz e ensinou que devemos amar como ele nos amou. Só Jesus é o caminho, a luz. É o caminho, a verdade, a vida.
caminho, verdade e vida. Acabou? Gratidão, Toninho. Eu ia até meia-noite se deixar aqui. Deus abençoe. Está empolgado, hein, Toninho? Hoje eu estou inspirado. Deus abençoe a todos. Boa noite. Gratidão. Seja bem-vindo, São João. Nossa gratidão. Seu João, um abraço, João. O agradecimento é todo meu. Agora eu quero dar um abraço no nosso Antônio Carlos aí, com essas músicas lindas, com a letra maravilhosa. Um abração, meu amigo. Gostei muito, mas muito mesmo. Bom demais. Quanto tempo, hein? Ótimo, uma letra com sentido profundo. Eu gostei demais. Abração. Foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês, gente. E é uma oportunidade muito boa de fazer mais amigos, né? De espalhar um pouquinho esse sentimento bom que todos nós buscamos ter em nossos corações nessa convivência pacífica. Muito bom mesmo. Então, eu agradeço imensamente essa oportunidade que está sendo concedida a nós. Como é que vocês fazem? Vocês fazem a prece inicial? Então, por favor. Nossa gratidão a todos. Nós vamos estar fazendo aqui a leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora Alma Nova. Culto no lar. O templo mais sagrado que existe na Terra é o lar. Na mesma proporção que se ensaia a suprir as necessidades fisiológicas com o alimento de cada dia, deverás também alimentar as tuas carências espirituais. A meditação da lei de Deus no ambiente doméstico precisa ser feita diariamente, não semanalmente. Deste modo, ao final de cada dia, terás a bendita oportunidade de proporcionar aos teus o encontro com o Criador, que, em Crônicas, promete proteção doméstica aos que os convidam para o grande banquete da vida. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome seja nela perpetuamente, e nela estarão fixados os meus olhos, o meu coração todos os dias. Segundo Crônicas 7:16. Nossa gratidão a todos. Vamos, neste momento, respirar bem fundo, elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecer a Ele o dom da vida, a oportunidade da encarnação, os nossos amigos de jornada, agradecer a Jesus, que é o nosso mestre, o nosso modelo e o nosso guia, que deixou seus exemplos para que possamos seguir, através do seu evangelho. Agradecer a espiritualidade amiga que se faz presente, que ela esteja agora ao lado do nosso irmão João, do Senhor João, para que ele possa trazer para a gente bastante esclarecimentos, e que esteja do nosso lado, abrindo os nossos corações para o entendimento. Senhor, te pedimos para que esteja visitando todos os nossos irmãos que estão em dificuldades, com pensamento não bacana, que uma gotinha do seu amor seja colocado em todos os corações e em todos os nossos corações. Nós te agradecemos por essa noite e por esse banquete. Sede conosco hoje, agora e sempre. Que Deus nos abençoe. Sou João, que Deus nos abençoe. Uma hora para estar conversando conosco. Gratidão. Meus amigos, eu costumo fazer minhas palestras acompanhando determinados livros, porque talvez eu tenha um pouco de dificuldade de elaborar o programa, eu vou lendo e fazendo comentários sobre o assunto, né? E comentando ligeiramente sobre o programa do lar, a gente sabe que o lar é uma escola, a primeira escola, onde é a base de uma sociedade. Então, a mudança do nosso planeta vai depender da mudança dos lares, né? Que é a célula máxima, a célula primeira da sociedade. Então, é preciso que a gente realmente busque essa vivência pacífica, amorosa, entre os diferentes que sempre estarão junto de nós no lar, para que a gente possa compreender as pessoas. Então, é muito importante essa união através dos ensinos de Jesus, para que possamos aprender um pouco mais a conviver com nossos semelhantes. Então, vamos começar vamos fazer alguns ligeiros comentários acerca da ansiedade. Porque essa ansiedade tem prejudicado muito a todos nós na nossa caminhada, porque a gente tenta
antecipar fatos que nem podem acontecer. Então, é preciso que a gente confie mais na justiça divina, na sua bondade, no seu amor, para com todos nós. E essa falta de confiança é que muitas pessoas, a maioria das pessoas, os religiosos, disse que acredita muito em Deus, que confia em Deus, até surgir um problema, né? Quando surge o problema, aí já não acredita mais, já começa a desesperar. Então, é preciso que a gente entenda isso, para a gente entender essa grandeza. Então, o que nós temos no livro do Richard Simonetti, A Presença de Deus, o título do artigo que ele escreve é Angioplastia Espiritual. É interessante mesmo isso aqui, porque a gente vai levar, e depois vamos ler um outro livro do Hamed, As Dores da Alma, que ele vai falar especificamente da ansiedade, para nós compreendermos melhor esse mecanismo dessa confiança que precisamos de ter na bondade infinita de Deus, nosso Pai, né? Então, o Richard, ele começa assim: impossível explicar o que é a luz ao homem que nasceu cego. Algo semelhante ocorre em nossa relação com Deus. Ensinava Jesus: o Pai é Espírito. Eu sei. Como, pois, enxergar se espiritualmente somos cegos? Todos nós, ainda, né? Nós somos um mundo de expiação e provas. É o segundo na escala apresentada pelo Allan Kardec na caminhada evolutiva dos mundos, né? Então, muito pertinho do mundo primitivo, no mundo animal, e até hoje nós ainda temos reações animalescas dentro da nossa conduta, né? O egoísmo, por exemplo, é uma herança atávica que vem de outras eras que ainda não conseguimos eliminar completamente, né? É muito difícil o indivíduo não ser egoísta, né? Sempre tem que falar assim: o meu carro, a minha casa, minha esposa, meus filhos, e eu não tenho nada aqui dentro. É verdade? E é por aí, né? Falta-nos também a necessária pureza para enxergar Deus, né? A esse propósito, a ilustrativa afirmação do Mestre em O Sermão da Montanha. Olha que ele fala, nas suas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados que têm limpo o coração, porque verão a Deus. Quer dizer, como é que nós estamos, não é? Podemos racionalizar ou intuir a existência de Deus. Realmente, nós conhecemos a Deus pelas suas obras, né? Pela grandeza das suas obras. Eu costumo perguntar às pessoas assim: quem é que foi que pôs o perfume numa flor? Quem é que foi que faz crescer as plantas? A natureza, mas a natureza tem suas leis, as leis são divinas. Tudo correto em todos os setores de atividade humana, né? O corpo humano é uma máquina perfeitíssima, né? Com detalhes que cada vez mais a gente fica abismado de ver a perfeição das reações do organismo e como é que funciona isso em sintonia com sentimento e pensamento. Fantástico. São coisas maravilhosas que a gente, quem não conhece, não valoriza, né? Ao corpo físico, que nós devemos conservar, porque era uma ferramenta para nossas experiências terrestres, né? Então, não devemos abusar dele, porque quanto mais ele durar, mais experiência nós faremos e iremos, se aproveitarmos do tempo, evoluir, né? Podemos racionalizar ou intuir a existência de Deus, mas jamais o encontraremos enquanto não efetuarmos decisiva faxina em nossa vida interior, livrando-nos de vícios e paixões. Vícios e paixões aí não são as coisas, assim, se apaixonou por uma mulher. Não, nós temos várias paixões. Santos Dumont era apaixonado pela aviação. Thomas Edison pelas descobertas científicas. E assim por diante, nós temos as nossas paixões também, né? Tem uns que é apaixonado pelo time de futebol, né? E faz até besteira, pois outro é apaixonado por política, né? E por aí afora, essas paixões que se tem. E não existe uma ponderação dentro da paixão, né? Para buscá-lo a Deus no endereço certo, aquele que se refere a Teresa d'Ávila, um espírito superior, né? Se desejas acertar melhor no alvo de encontrar a Deus, procura a Deus em teu coração
não saias fora de ti, porque ele está mais perto de ti e mais dentro de ti que tu mesmo. Quer dizer, Jesus afirmou para nós que o reino de Deus está dentro de nós. E a maioria dos religiosos está procurando Deus num céu beatífico. Nós estaremos um dia morando em mundos felizes. Um dia seremos sábios e santos, mas depois de limpar o nosso coração e poder vir a Deus. Até lá, ou sentir a Deus. Né? Até lá, nós temos que trabalhar no sentido de aprimorar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas ações. Né? Estímulo precioso desse sagrado propósito é a dor, o sofrimento. Né? Isso aí faz a gente pular para frente. A dor não é a dor física somente. Porque a dor física nós temos analgésico, nós temos até a morfina em último grau, né? Para aliviar a dor física. Mas é a dor moral, aquela que mexe com o nosso coração, a perca de uma pessoa amada. A perca é no modo de dizer, porque ninguém perde ninguém, né? Mas é um desastre econômico na sua vida que dói fundo, uma traição de uma pessoa que você confiava muito e ela acabou te voltando contra você, uma série de fatores assim que dói o coração. É a dor evolução. Né? São essas dores que são as dores de evolução. Né? Então, o estímulo precioso são essas dores. Ela funciona como um cinto de Deus. O Richard Zimmermann faz uma comparação interessante. Né? E, invariavelmente, lembrando de nosso Pai, quando vibra em nossos tímpanos, seu dobrar penetrante, a dor forte, né? O sininho vibrou, nós não lembramos de Deus logo. Eu preciso de rezar. Né? Nessa convite, nunca teve tanta gente fervorosa, né? Todo mundo parou os tempos, todo mundo começou a rezar, justamente porque com medo daquilo. Mas por quê? Né? Nós assistíamos um seminário domingo atrasado com Samuel Gomes, e ele escreveu um livro que eu já tinha lido, eu comprei, o Apocalipse segundo a Espiritualidade. E Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Né? Revelação de quê? Você vai olhar que tudo aquilo ali não é revelação dos acontecimentos trágicos do futuro, da hecatombe na Terra. Não. Ali, a revelação de nós mesmos, da nossa evolução, do nosso crescimento espiritual. E até brinco o seguinte, se amanhã a Rússia resolver soltar as bombas, tudo que ela tem guardado, ela vai destroçar a Terra. Mas se a Terra explodir, o que vai acontecer? Ele fala assim, ele é muito engraçado, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Nós vamos continuar vivos do mesmo jeito. Quer dizer, a vida, na verdade, é eterna. A existência que é passageira, não é? Nosso corpo físico, não é verdade? Ardentes, então, são nossas preces contritas, nossas lágrimas, elevados nossos anseios. Nunca mais eu faço isso, Deus me ajuda, eu agora arrependi, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Naquele momento, né? Passou aquilo, veio outros convites, vai embora, né? Vai fazer outra coisa, né? Poderia ser diferente, menos sofrido, mais ameno, mas a maioria precisa da dor. Por isso é que Paulo de Tarso nos falava, não recalcitreis contra os aguilhões. Isso depois nós vemos ele mesmo falando. Para a gente não recalcitrar contra os espinhos que vêm em nossos caminhos. Porque esse espeto, esse espinho, é o que nos desperta de choque em choque, nós vamos evoluindo e mudando a nós mesmos. Né? Certamente você já ouviu falar, amigo leitor, da angioplastia técnica médica em que uma sonda é introduzida em determinadas artérias, desobstruindo áreas comprometidas por placas de gordura. Em muitos casos, ela substitui com grande vantagem as traumáticas e arriscadas cirurgias cardíacas que impõem tensões e sofrimentos ao paciente. Que tal procedermos a uma angioplastia espiritual sem esperar pelo sim da dor?
É fazer uma limpeza do coração, do sentimento, porque o coração não é um órgão mesmo que é o centro do sentimento. É o chakra cardíaco, esse centro de forças, que é o centro do nosso sentimento. Não é o órgão coração. Nesse coração, porque é o chakra cardíaco, né? Que fica nessa região. Né? É o órgão do sentimento, é o chakra do sentimento. Né? Como tem outros chakras com outras funções. Né? Reconhecendo a grandeza divina, será mais fácil identificar a divina presença. Nós precisamos reconhecer o que Deus representa para o universo. Né? Exatamente o que faz Allan Kardec em adendo à questão número 13 de O Livro dos Espíritos, onde propõe que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, ele explica esses detalhes, começando, Deus é eterno. Para que a gente possa entender isso aí, e nas aflições, a gente saber entender e aceitar essa vontade de nosso Pai e nossos caminhos. Porque, na verdade, não acontece nada sem que seja pela vontade dele. A gente fica inventando moda, isso, aquilo outro, mas aquilo que é nosso, a consequência de nossos atos é inevitável. Não adianta. Você tem um balançando a mão ali, Pai no coração, minha filha. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada. Ou então, também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Né? Claro. Então, ele mora com a filha dele, Richard Simonetti, falando com a filha dele o seguinte, fez a pergunta. Eu nasci da mamãe? Sim. E a mamãe? Nasceu de vovó? Sim. A vovó também teve mãe? Sim. Se cada mãe tem outra mãe, de onde veio a primeira? Essa menina perguntando. Achei melhor não explicar. Veio de Deus. E de onde veio Deus? Carolina entenderá um dia que Deus não tem genealogia, ele não foi criado. Né? Se alguém lhe fosse anterior, já não seria o Criador nem o infinito. Pronto. Quer dizer, então, Deus é infinito, é incriado. Deus é imutável. Se tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teria. Claro. Né? O universo funciona como uma imensa máquina. Obedece a leis hoje definidas pela física como a gravitação universal, que sustenta o movimento e o equilíbrio do cosmos. É tudo tão incrivelmente perfeito, tão absolutamente regular, que os astrônomos podem definir com um século de antecedência o exato momento em que lugar ocorrerá um eclipse ou a passagem de um momento. E olha, gente, a gente não fica entendendo a Gênesis, quando falou que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, etc, etc. Né? Até tem alguma coisa relacionada com isso, num livro também de Samuel Gomes, que é A Redenção de Exilado. Ele mostra com clareza o que significou a raça adâmica, a serpente, o problema da maçã, tudo bem explicado quando o autor do espiritual do livro foi exilado de Capela. Ele mostra tudo com detalhes. Né? Eu recomendo a leitura desse livro, que é excelente mesmo. Essa incessante ciranda cósmica, esse movimento, olha que coisa interessante, que a maioria de nós ainda nunca pensou. A nossa galáxia, onde está o nosso Sol, com seu sistema planetário, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, eles eliminaram o Plutão agora, porque ele está muito pequeno para ser planeta. Quer dizer, já não tem mais. Quer dizer, na nossa galáxia tem cerca de 200 bilhões de sóis.
todos com seus sistemas solares. Agora, no universo, nós temos uma quantidade infinita de galáxias iguais e maiores do que a nossa. Meu filho, então a Terra é uma pequenininha bola que gira em torno do Sol. Na verdade, se a Terra cair no Sol, não faz nem plop, nem barulho faz, de tamanho pequenininho com relação ao tamanho do Sol. Não é? Olha que harmonia girando constantemente no universo. Pô, mas quem comanda tudo isso aí? Será que a nossa vida está ao léu? Não está, de forma alguma, né? Deus seria Deus o eterno e imutável, que opera sem desgaste, sem falhas, sem alternâncias, garantindo a estabilidade do universo e a sustentação das leis que o regem. Sim. É um motor estacionado, né? Que gira tudo. Né? Então, Deus é imaterial também. Olha aí, para vocês verem. Não tem estátua que representa Deus, não tem nada. Deus é imaterial. É Jesus que diz, no princípio, nós estávamos lendo lá, Deus é Espírito. Né? Quer isso dizer que, em sua natureza, difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito à transformação da matéria. Então, nós sabemos que na vida tudo é impermanente. Nada fica estacionado. Tudo evolui, tudo modifica, tudo se transforma. Aliás, foi um biólogo francês que falou isso. A natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas ele não foi mais além. Mas tudo se transforma realmente no universo. Né? O nosso sal um dia vai apagar. A nossa Terra vai desaparecer e serão formados outros mundos, como a cada instante, novos mundos são formados e novos mundos desaparecem. Para vocês terem uma ideia, a distância das estrelas são tão imensa que muitas estrelas que nós vemos hoje já apagaram há muito tempo. A luz está viajando no universo ainda. Quer dizer, nós pensamos que a estrela está lá, mas ela já apagou há muito tempo. A luz continua a caminhar. Né? Desde os astros que se equilibram no espaço, aos vermes que fertilizam o solo, tudo obedece a incessante transformismo. Para ser eterno e absoluto, Deus necessariamente deve estar fora desse contexto. Ele não muda. O Criador não pode ser confundido com a criação, tanto quanto um robô criado pelo homem não é parte dele. Quer dizer, o robô só funciona com aquilo que se coloca lá dentro dele, né? Se não colocar, ele não vai funcionar. Precisa de programar. E Deus é único. Se muitos deuses houvessem, não haveria unidade de vista, nem unidade de poder na ordenação do universo. É lógico, né? Diz Jesus citando o profeta Oséias, vós sois deuses. Mas olha por quê. Todos somos, assim como os demais filhos de Deus que habitam o universo, consideradas as potencialidades de nossa condição. Mesmo que nós atingimos o máximo da nossa evolução, atingindo a posição de Jesus, nós ainda não seremos Deus. Né? Nós somos perfectíveis, possíveis de nos tornarmos perfeitos, tendentes à perfeição, mas dentro dos limites impostos por nossa condição de criaturas. Nunca seremos deuses, né? Nem Jesus. Perfeição absoluta só existe no Criador. Aí tem uma passagem do Evangelho, uma pessoa falou com Jesus, ó, meu bom mestre. Eu falei, por que você me chama de bom? Bom, não, eu sou meu pai que está nos céus. Olha para vocês verem, nem ele quis o título de bom. Agora, tem muitos que acham que é santo, né? Esse é o problema. Todos somos imortais, mas não eternos. Fomos criados a partir de um momento na eternidade. Então, nós somos imortais, mas eternos não. Nós não vamos morrer mais. Nós somos imortais, não vamos morrer. Perfectível, tendente à perfeição, mas dentro dos limites já falou. Perfeição, absoluta, só existe em Deus. Ele é onipotente. Ele é. Porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo viria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele.
que então não teria feito todas as coisas. As que não houvessem feito seriam obras de outro Deus. Além de reafirmar a unidade divina, Kardec elimina a ideia dualística, segundo a qual haveria no universo uma disputa entre forças antagônicas do bem e a do mal, Deus e a do demônio. Quer dizer, demônio em grego quer dizer espírito, pode ser bom ou ruim, né? Em Jesus se referia a isso. E as traduções foram feitas de acordo com a necessidade de quem dominava a religião na época, né? Isso começa lá no século V, essa mudança, Diocleciano, por aí afora, e vão fazendo as coisas, né? Então, mudou muita coisa naquele tempo, né? As forças do mal apenas exprimem a imperfeição de filhos rebelados de Deus, sujeitos a leis inexoráveis, que mais cedo ou mais tarde os reconduzirão aos roteiros do bem. As leis de reação e reação, causa e efeito. Todos nós sofreremos consequências dos nossos atos. De tanto sofrer consequências dos atos, vai chegar um momento que nós vamos verificar que é preferível fazer o bem porque nós não teremos consequências. Nós mesmos chegamos a essa conclusão. E não adianta fazer o mal. O mal vai trazer consequências, e essas consequências são dolorosas, nós vamos aprender isso um dia. Então, vamos recapitulando reencarnações até aprendermos, né? É assim que funciona a coisa, né? Então, nós podemos abreviar isso, né? É o sininho da dor lá, né? Para evitar isso aí. Agora, o mais importante de tudo nisso aí, ele é soberanamente justo e bom. Pronto. Por que ter medo de Deus? Eu vejo religiosos falar, nós temos temor a Deus, tem que ter medo de Deus. Por quê? Ele, o nosso Pai, nos ama. Não há razão nenhuma para ter medo de Deus. Ele nos oferece tudo para que nós possamos crescer espiritualmente. Tudo. Eu fico observando, às vezes, gente, se não houvesse sol, como é que haveria a vida na Terra? Se não houvesse oxigênio, como é que nós estaríamos vivos? Se não houvesse a água, tudo isso aí são coisas que você não compra. Não, tudo é de graça. Para você botar água dentro de casa, você paga a condução dela dentro de casa. Mas a água em si, se você parar no tempo ou na bica, é de graça. Eu lá no restaurante eu tenho água de graça, que ela vem de uma bica. Quer dizer, se passar eu conduzir ela até lá, pronto. Né? Mas não é bem. Tudo tem. Nós temos tudo para poder rompermos e crescer espiritualmente. O reconhecimento desses dois atributos, justo e bom, de Deus, é de importância fundamental para que possamos viver em paz, exaltando-lhe a providência. Nada terá o condão de nos desajustar ou amedrontar. Nenhuma contingência da vida, por mais difícil, nos abalará se estivermos convictos de que a justiça e a bondade estão presentes na criação. Gente, nós vamos ter reação de nossas ações. Isso não é castigo divino. Deus não castiga quem quer que seja. Deus é amor. Ele nos dá sempre novas oportunidades. Depois que nós passamos a entender a reencarnação, nós verificamos como é grande a bondade infinita de Deus e a sua justiça. Ele não condena quem quer que seja, mas também não precisa de perdoar, porque ele te dá uma oportunidade que o objetivo é o crescimento espiritual para um dia atingirmos essa perfeição, seremos sábios e santos lá no infinito, porque, por enquanto, nós temos que lutar contra essas imperfeições que estão dentro de nós. Mas também, essas imperfeições, nós não precisamos de achar que somos, estamos num caminho péssimo, que está ruim. Não, nós estamos em evolução. Nós somos espíritos ainda que começamos a caminhada, não tem tanto tempo assim, né? Nós somos poucos milhões, alguns milhões de anos, mas começamos devagarzinho a evolução, ainda estamos ainda no mundo de expiação e provas, e é natural que tudo isso aconteça conosco. Não é? Nós não podemos saltar a fase. Não é? A natureza não dá salto. Você não planta um pé de milho hoje e colhe milho amanhã, maduro. Não. É como diz
um apóstolo, estou esquecendo o nome dele agora. Eles queriam ter vários, se tratando do trigo. Primeiro a grama, depois a espiga, depois o grão maduro. Tudo tem uma sequência, não é? Você não planta hoje e colhe amanhã. Né? E podemos constatar que necessariamente Deus é justo e bom, atentando a nossas cogitações mais íntimas. O que está lá dentro do coração, que a gente vai perceber. Todos, invariavelmente, ansiamos por justiça e bondade. Todos. Né? Queremos a oportunidade de nos realizar como seres humanos, transformando em realidade nossas aspirações com o concurso daqueles que conosco convivem. Ficamos profundamente infelizes quando alguém comete injustiças ou maldades contra nós. E a experiência acaba por nos ensinar que somente nos habilitamos à felicidade plena quando, por nossa vez, agimos com justiça e bondade. É a consequência do sofrimento. Né? Eu cheguei aqui só assim que vai resolver o problema. Né? Se somos maus e injustos, não nos sentimos bem ainda que realizemos nossos desejos. Ainda a gente vê as pessoas que sobem na escala, que faz, que usa chefe de tráfico, que fica rico, que põe isso. Mas são inconstantes, sofrem muito internamente. É porque eles mascaram a sua dor. Né? E o peso de todo o mal que ele está causando aos seus semelhantes pesa sobre ele. Pesa todo o sofrimento das mães, dos pais, em consequência daquilo que ele está fornecendo, vai causar um problema seríssimo para ele. Né? Perdemos a paz, reajustes nos afligem. Acabamos aprendendo ao longo de múltiplas existências que é preciso exercitar a justiça e a bondade para não nos enredarmos em penosos compromissos de resgate, complicando o nosso destino. Deus é bom, mas é justo. Eu nunca vi uma pessoa justa que não fosse boa, que não cometesse, não tivesse a bondade no coração. A justiça é imanente à bondade. Então, Deus é bom e justo. Acabamos de aprender, a conclusão é óbvia. Se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como está no texto bíblico, dotados de suas potencialidades criadoras, somos co-criadores de Deus. Né? O que existe embrionário em nós, há em plenitude no Criador. Assim, o fato de ansiar por justiça e bondade nos diz que Deus é soberanamente justo e bom. Vamos aqui agora entrar naquilo que precisa dessa confiança em Deus. Né? Do contrário, nós vamos continuar com essas ansiedades, porque nós ainda não paramos para meditar sobre isso, né? Sobre essa grandeza do nosso Pai. Nós falamos que acreditamos, mas achamos que Deus está lá no céu. E Teresa d'Ávila, diz que ele está dentro de nós. Jesus também, que o reino de Deus também está aqui. Então, quando Jesus fala assim, brilha a vossa luz, tira a casca grossa desse sentimento voltado para o desequilíbrio que está dentro do seu coração. Limpa isso aí. Por isso que para brilhar a luz é fazer isso. Porque todo espírito superior à luz brilha. O sentimento, principalmente aquela parte do coração, é iluminado. E cada um, conforme a sua evolução, a sua luz tem uma cor diferente. Né? Aqui ele vem falando conosco o seguinte, o Hamed. Esse é um livro psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. Definimos comportamento como um conjunto de reações e condutas de um indivíduo em resposta a um estímulo. Em outras palavras, é forma de ser, agir e reagir exclusiva de cada pessoa. Cada um tem um jeito. Por que é assim? Através da caminhada evolutiva, através dos milênios, a maioria de nós carregamos a nossa sombra, ou seja, as ações negativas do nosso passado, de outras encarnações, que influenciam na nossa personalidade do mundo. É preciso lutar contra essas interferências. Né?
que constantemente voltam ao nosso caminho. É preciso de reforma. Nesse livro que eu acabei de falar, Apocalipse segundo a Espiritualidade, ele mostra muito disso para nós com uma clareza meridiana, né? Como é que funciona esse mecanismo, e nós realmente meditarmos, ou seja, serenarmos, escutar a nossa mente. Como nós estamos sentindo e pensando a vida, aquilo que aflora em nossa mente, isso sem tentar mudar. Porque toda vez que nós tentamos reprimir uma atitude nossa, nós aumentamos a nossa ansiedade em fazer. É preciso que a gente entenda nós. Conhecer o que nós temos dentro. E esse conhecimento só se faz com imparcialidade, sem uma análise profunda, mas sentindo o que nós temos de mudar. Né? Nossas convicções íntimas é que determinam nossos comportamentos exteriores. E essas convicções íntimas são aquelas que nós acumulamos nos nossos registros espirituais através de várias existências, né? De infinitas existências. Nenhuma de nossas condutas ou atitudes manifestadas é livre de efeitos. Toda atitude nossa tem consequências. Embora possa não ser notada no momento, futuramente será percebida e influenciará outros eventos em outras ocasiões. Naturalmente. Nada passa sem ter uma reação. Nada passa sem ter uma consequência. Se nós hoje corrigimos tendências nossas, nós estaremos corrigindo essa tendência para a eternidade. Até vício. Se nós hoje paramos de fumar, paramos de beber, nós fizemos isso para a eternidade. Eliminamos esse campo da nossa vida. Continuamos. Né? Tudo que nós eliminamos de uma vez, né, por consciência, por entender que aquilo é necessário, você já está livre daquilo para a eternidade. Né? O poder das crenças e dos pensamentos é um fator impressionante nas ocorrências de nosso dia a dia. Olha para vocês verem. Eu tenho conversado até com médicos, etc. Muito, a gente tinha muito amigo aqui, assim, no hospital, etc. Então, eu digo o seguinte, que, na verdade, conforme afirma a doutrina espírita, não existem doentes. Existem doenças. E a maior parte das doenças são somatizadas no corpo físico por causa de pensamento. Se nós tivermos dúvidas, se acharmos que nós vamos ter uma doença tal e tal, nós podemos ter essa doença. Esse convite também, o medo que teve, muita gente teve medo, acabou tendo. É a falta de confiança. Você pode até ter, mas e daí? Era um momento de teste, prova que você precisava de passar, e qual é o problema? Acreditar na bondade de Deus infinita, e se você tiver de desencarnar por causa disso, é porque estava na hora. Você não vai morrer coisa nenhuma, você vai continuar mais vivo que está. Porque você não tem o peso dessa carcaça, né? Já está livre disso aí. Né? O poder das crenças tem. E é dessas crenças que as religiões põem na cabeça dos homens que você vai para o inferno. Se você fizer algo mal. Foi uma das coisas que mais me fez mudar e estudar a doutrina espírita, porque eu não aceitava isso. Você passar a vida inteira fazendo bem. No final da vida, você mata um camarada por uma razão qualquer, você cometeu o pecado mortal, vai para o inferno, queimar eternamente com fogo que não apaga. Esse fogo que é danado, né? Se arrumasse esse fogo que não apaga, nós não ia comprar gás nunca. Né? Esse combustível é excepcional. Né? Quer dizer, não faz sentido isso. Né? Não faz sentido. Mesmo porque o Satanás foi um anjo que brigou no céu e foi expulso. Então, como é que um anjo não é um espírito superior? Como é que ele vai brigar, meu Deus? Não tem sentido isso, não. E no céu, junto de Deus, peraí. Não cola no nosso coração, no nosso sentimento. Né? É por aí. E são coisas também que eu tenho visto nas reuniões mediúnicas, que toda semana nós praticamos, já há mais de 38 anos. Eu dialogo com os espíritos, tenho aprendido muita coisa com eles, pelo sofrimento, pela dor,
Porque tem muitos que com medo tremendo de ir para o inferno pelo mal que fez. Entendeu? Com medo mesmo de ser, eu mereço ir para o inferno, a qualquer momento eles abrem a porta e eu vou cair lá naquele fogo. Quer dizer, tudo criou na cabeça das pessoas esse pensamento, quando, na verdade, Deus é amor, não vai criar Satanás para nos obedecer. Agora, existem espíritos voltados para o mal, altamente inteligentes, que não são os homens maus que morreram. Mas não vão ficar eternamente lá também, não, né? Sabendo dessas verdades, não seria de vital importância que observássemos melhor nossos pensamentos habituais e analisássemos nossas crenças mais profundas? Não é? Não seria mais adequado verificarmos onde estamos pondo o nosso poder de fé? Que fé é essa? Que confiança é essa em Deus? Não é? É frequente idealizarmos ansiosamente o nosso futuro. Atribuímos momentos felizes e expectativas irreais à nossa vida, encaixando-os em ocasiões especiais como a formatura, quando eu formar, quando eu casar, quando os filhos vierem, quando eu tiver um bom emprego. Quase sempre, quando o fato se concretiza, ficamos por demais frustrados, pois a realidade nunca corresponde exatamente à nossa idealização precipitada. Isso eu já estou com mais de 60 anos de casado, com filho e neto e bisneto, né? Quer dizer, eu estou vendo que não concretizou nada que eu sonhei, mas fez modificar o meu sentimento com relação a tudo. A aceitação, a compreensão, o entendimento, né? Cada um tem suas construções diferentes, né? Ninguém idealiza a sua vida de forma idêntica, né? Há uma mudança constante de maneira. Cada um teve experiências e cada um que pode ter a mesma experiência juntos, mas o ponto de vista é diferente. Não analisam as coisas da mesma forma. Daí a necessidade de nós convivermos com essas diferenças. Por entender isso, que cada um carrega consigo as suas construções, que não são as nossas. Daí a necessidade de nós não interferirmos na vida dos nossos semelhantes. Né? Orientar, sim, mas não dar diretriz. Né? Você deve fazer assim, não. Você pode até dar um punhado de caminho, mas vai ter que escolher. Porque a escolha é nossa, né? A preocupação pode produzir ansiedade, levando-nos a partir de então a imaginar fatos catastróficos. Você vê as pessoas que têm mania de doença? Tem um médico aqui mais antigo, ele chegou para aqui, para a cidade, novo, pela primeira vez, e quem lá eu tinha tenho ainda restaurante, quem forneceu comida para ele por mais de um ano, até ele casar-se, foi eu. Né? E eu todo dia estava com ele. Né? Um dia nós conversando, eu falei, seu João, vou ter que mandar um cliente lá para vocês, no centro espírita. A esposa dele não frequenta hoje em dia, não, mas foi em formação espírita que a mãe é a presidente de um centro espírita lá em Januário. Né? E ela fez a juventude, a infância, a juventude, a escola, tudo direitinho. Mas vou mandar uma mulher lá para você, porque não tem jeito, não tem mais remédio que eu possa dar para essa senhora, porque eu não tenho no receituário, não tenho remédio para curar as doenças dela. Né? Ele brincando comigo. Né? Na verdade, ele continuou ajudando, etc. Um excelente médico, por sinal. Aí, pensamento, né? A reunião de todas as nossas ansiedades não poderá alterar nosso destino. Não sempre que ficar ansioso. Mas amanhã sempre será um outro dia. Vocês já imaginaram isso, não? Que amanhã é outro dia? Não é como você pensou? Eu digo assim, a gente tem que preocupar conforme Jesus afirma, com o dia que você está vivendo. Né? Já é o bastante. Amanhã é a consequência do hoje, do ontem. Né? Você vai vivendo a vida, vai aceitando, né? A reunião de todas as nossas ansiedades não poderá alterar nosso destino.
Somente nosso empenho, determinação e vontade no momento presente é que poderá transformá-lo para melhor. Essa força de vontade, essa confiança em Deus, nos conduz a superar as dificuldades do caminho. Nada de alimentação, nada de ansiedade. É um dia depois do outro. Sempre virá em nossos caminhos. Eu, com essa vivência intensa que eu tive até agora, eu já passei de meus 80, então, com essa vivência intensa, com muito trabalho, muita luta, cheguei a conclusões que realmente a vida é assim. Temos que ter calma, temos que compreender os outros. Por muito tumultuado que as pessoas estejam, ou que venham no nosso caminho, ou no nosso lar, mantenhamos a serenidade, a calma. Confiemos. Ah, é difícil fazer isso. Você não pode entrar na dança, não. Não pode. Não precisa que a gente aceite, é tranquilo, espere o momento de orientar. Tem pessoa que quer convencer o outro no calor da discussão. Será que nós entramos num ponto em comum discutindo? Nunca. Discutindo, sim, acaloradamente, né? A discussão de debate que vem a trazer melhoria no entendimento é ótimo. Mas essa discussão acalorada, querendo defender pontos de vista, querendo convencer o outro, não há necessidade, né? Então, no campo religioso, principalmente, nós nem devemos pensar em tentar falar com aquele que não quer ouvir, explicar essas realidades que nós já conhecemos. Se ele quiser ouvir, a gente explica. Ontem chegou uma senhora que tem irmã de uma funcionária nossa aqui em casa, ela queria saber sobre algumas coisas que aconteceram na vida dela. Eu tenho uma sala que a gente é separada, dessa que eu estou aqui, a gente fecha a porta e isola da casa, né? A gente parece que a gente já fez a casa de propósito, para ter conversa separado. Mas, e ela me falava sobre uma série de assuntos. Eu aproveitei e fui falando para ela a base daquilo que estava acontecendo para ela, uma explicação completa. E ela foi entendendo. Mas ela me procurou para saber, né? Então, eu falei tudo que eu precisava fazer para ela compreender, para ela entender por que ela tem aquelas reações, né? Ela entendeu. Ótimo. Agora, se ela vai aproveitar, eu não sei, né? Mas isso fica guardado nos arquivos dela e um dia ela vai tirar proveito disso, né? Por isso, nós não devemos perder a oportunidade de quanto precisa de orientar devidamente, porque é uma coisa que estão fazendo para a eternidade, né? Está guardado. As situações calamitosas que imaginamos apenas se materializarão se as dramatizarmos constantemente. Quando começar a pensar no mal, ele vem, né? Porque você está sintonizado. Todos vocês sabem que a nossa mente é um campo de atração para companhias espirituais. Conforme nós pensamos, falamos ou fazemos, são as companhias espirituais que nós temos. Então, vamos ser influenciados nesse campo que estamos vivenciando. Se vivenciarmos o bem, quem são as nossas companhias? São os melhores. Isso é fato até na mediunidade. Porque se o indivíduo, na casa espírita, ele está lá, tudo contrito, etc., mas cá fora, ele não age conforme os princípios cristãos e as orientações que nós temos, ele vai ter uma tendência a receber espírito naquele teor vibratório, né? Não é outra coisa. Então, o espírito superior só vai se manifestar excepcionalmente em qualquer médico que estiver disponível. Excepcionalmente. Mas, na verdade, são aqueles que têm o coração voltado para o bem, que sintonizam com eles. Tudo no universo é sintonia. Tudo. Tudo é ligação, né? Nós estamos, assim, conectados com o universo, com todas as galáxias, com rede e com as pessoas.
Emmanuel diz uma coisa interessante, o mentor do Chico, que hoje está encarnado lá no interior de São Paulo, já está com uns 20 anos já. Mas ele diz o seguinte, que nós não conseguimos colher uma flor sem interferir numa estrela. Uma coisa muito mais profunda que a gente pode imaginar. Por isso, e a toda a recomendação de Jesus, todo mundo pensa que Jesus está recomendando aquilo para te levar você para o céu. Não, é para você estabelecer o reino de Deus dentro da gente mesmo. É isso. Não é? Céu e inferno, a consciência culpada está no inferno. Céu vai ser a consciência cumpridora do dever, que está com o bem, na paz da harmonia. Né? Crer com firmeza que Deus nunca erra e sempre está se manifestando e se pronunciando em tudo e em todos, será sempre um método feliz de se despreocupar. Uma providência, de se preocupar, não. Então, uma providência, né? Faz o que ele precisa de fazer. Né? Crer que ele está sempre disposto a nos prover de tudo que necessitamos para a nossa amadurecimento espiritual é o melhor antídoto contra a ansiedade e os excessos de imaginação dramática. Olha aí. Quanto nós ainda temos que aprender. Né? São coisas muito sérias. Né? E não basta nós conhecermos a doutrina espírita. Não basta. Não basta nós frequentarmos o templo espírita. É necessário que a gente entenda as lições e procure, dentro das nossas imperfeições, praticar, agir. Né? Porque o que é a caridade? A caridade é a ausência do egoísmo. Toda vez que nós servimos com amor aos nossos semelhantes, o que está acontecendo? Estamos eliminando o egoísmo dentro de nós. E com o tempo, nós acabamos melhorando o nosso sentimento de tanto praticar o bem, a caridade. E a caridade não é só doação de coisas, né? Doação de nós mesmos, de nossos sentimentos. Né? Isso sim. Você dá alguma coisa com o seu sentimento, mas tem outras coisas que você dá. Um abraço, um sorriso, uma alegria, uma compreensão, um entendimento, um conselho bom, salutar, uma orientação. Né? Tudo isso são formas de caridade. E mais ainda. Né? Deus é a consciência do universo, a alma da natureza e a harmonia das forças cósmicas. As entidades benevolentes e sábias elaboraram os fundamentos da doutrina espírita e responderam. Aqui que nós já falamos no princípio. Que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, do nosso ponto de vista. Porque nós não conhecemos todos os atributos de Deus, deve ser muito, muito mais. Né? Acreditar que a vida é perfeita e que nada existe que não tenha uma razão de ser, nos conduzirá sempre ao discernimento de que tudo está certo de uma maneira inequívoca e absoluta. Eu tinha um companheiro nosso, São Machado, ele tinha a minha idade que eu tenho agora. Ele nos ajudou muito aqui na formação da nossa casa espírita, que era um indivíduo que tinha o tempo que eu tenho hoje de casa espírita, né, de espiritismo. E ele sempre falava comigo que o homem, como é que ele fala? Tudo está certo na vida. O homem comete o erro, cava para si o sofrimento. Quando estiver sofrendo, volta para Deus. Quer dizer, é uma caminhada natural, né? Então, sempre repetir isso para nós. Né? É isso que acontece. E, na verdade, é isso mesmo. Né? Quando você estiver com dificuldades, com um problema sério, oh, meu Deus, me ajuda. Né? Assim, com o tempo, acaba ficando aprendendo. Né? Mesmo quando estamos iludidos pelos aspectos exteriores das coisas, pela falta de fé, pelo exagero de qualquer matiz, ainda assim a vida providencial, providência divina, nos levará a um só rebanho, um só pastor. Por quê? Porque as leis divinas fazem com que nós repitamos a experiência até aprender.
menos errando. Com o erro você vai aprender, né? Mas vai atrasar um bocadinho a caminhada, né? Às vezes até de alguns milênios, mas que vai crescer, vai. Nenhuma das ovelhas confiada a mim pelo Pai se perderá. Não é a fala de Jesus? E daí? Vai acontecer. É assim mesmo, né? Lembremos, porém, de que a imaginação serve para criarmos quadros de alegria, beleza, progresso, amor. No entanto, se a estivermos usando para produzir tristeza, ansiedade, abandono, medo e desconfiança, o melhor a fazer é interromper o negativismo e mudar o estado mental. Vai cantar, vai ler alguma coisa bonita, vai escutar uma música sublime, vai ver a natureza, vai ver o canto dos passarinhos, vai ver o bolo de uma abelha dentro de uma flor, o que ela está fazendo, vai ver a natureza, vai ver as coisas. Muda a sintonia mental. Não é? Porque permanecer sempre pensando nas coisas que desequilibram, qual é o problema? Então, vamos mudar. Cada um transita pelo caminho certo, na hora certa, de acordo com o seu estado evolutivo. A natureza da mutação, como tendo sendo consequência dos nossos anos, e aprendemos. Né? Não há com que nos preocuparmos, tudo está absolutamente certo, porque todos estamos amparados pela sabedoria providencial das leis divinas. Então, meus amigos, era isso que nós gostaríamos de conversar com vocês e espero que tenha sido bom essas orientações, porque para mim tem sido excelente, né? Verificar que eu necessito de mudanças interiores, que eu preciso mudar o meu comportamento em tudo, eu preciso de praticar o bem, eu preciso de orientar as pessoas, eu preciso de trabalhar no caminho do bem, não só na casa espírita, mas onde estivermos. Né? Eu, por exemplo, sou comerciante. Hoje, por exemplo, estava no restaurante, chegam os motoristas todos, eu tenho há mais de 40 anos, que são amigos dessa turma toda, 47 anos, e vem, me abraça, eu abraço eles, eu converso, eu pergunto como é que está a família, aquela coisa, faz aquela risada, todo mundo ri, alegre, tudo com coisas sérias. Né? E hoje já deu uma conversa séria com o nordestino, que gosta muito da gente lá, e quando ele foi, ele começou até a sair lá com meus olhos, quando eu mostrei para ele o valor que o caminhoneiro tinha. Né? Porque as pessoas observam o seguinte, um caminhoneiro na estrada, ele não trabalha para ele, não, nem é para o patrão, trabalha para a família. Ele não goza dos benefícios do que ele faz, não goza. E ele leva às vezes até as compras dele, as roupas e tudo mais, e a esposa que faz, que controla tudo, fica longe de casa há muito tempo, não vê os filhos crescer e renuncia o desfrute do seu trabalho em favor daquilo. Quando eu disse para ele por que nós procurávamos tratar com carinho, porque eu sabia da dificuldade que eles tinham, eu até lágrima no olho dele, porque eu não tinha pensado assim. Pois é assim que se pensa. Quer dizer, dá um novo alento a esse coração. A vida não estou tão ruim assim, não. Não é? Entendeu? É por aí que se vai elevando os indivíduos. Então, vamos agradecer a Jesus, a sua bondade infinita, pela oportunidade que nos foi concedida de estarmos aqui debatendo assuntos tão importantes para a nossa caminhada evolutiva. E eu, pessoalmente, agradeço profundamente a oportunidade que vocês me deu para que pudesse estar junto de vocês nesse momento, falando sobre esses assuntos que é tão gratificante para todos nós. Que bênção de paz, de esperança, envolvam nossos corações. Que a nossa caminhada seja repleta de entusiasmo e de confiança na bondade infinita de Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Louvado seja Deus, nosso Pai. Obrigado, meus amigos. Foi uma alegria muito grande. Um abraço a todos, meus companheiros. Estamos aqui esperando vocês aqui na nossa casa também, né? Terça e sexta, às 8 da noite. Toda terça e sexta, às 8 da noite, nós estamos lá reunidos. Obrigada, né? Boa noite. Boa noite a todos. Muita paz nos seus corações, meus filhos. Continue a caminhar.